Olá Aline, aqui é o Gabriel. Vamos começar a verificação do seu exercício E5. Bom, abri o seu arquivo, vou desabilitar as macros, recebi a informação que ele contém links dinâmicos, as suas ramocs, e cliquei em sim para manter esses links. Depois disso recebo a informação que esse arquivo compartilha recursos de um pool de recursos. Então eu não vou pedir para abrir, eu vou abrir manualmente depois esse pool de recursos. Bem, no exercício E6, nós introduzimos os recursos no nosso projeto. Nós acabamos com a parte de cronograma, terminamos nosso primeiro cronograma do projeto, onde nós temos todos os recursos do mundo. As únicas coisas que restringem nosso cronograma é o sequenciamento das atividades, são as premissas e restrições parametrizadas na forma de restrições de cronograma, daquelas de não começar antes de, e aquilo que nós vimos. A partir de agora, nós podemos descobrir que talvez não tenhamos todos os recursos do mundo. Na próxima aula, que talvez não tenhamos todo o dinheiro do mundo, e que isso pode vir a atrasar o nosso projeto. Então, no exercício E5, nós estamos preocupados em ver a parte de recursos dentro da ferramenta Project. Bom, a gente vai ver isso com alguns passos que nós pedimos para você criar no seu arquivo. Então, clicando com o botão direito aqui, eu tenho que verificar do passo 8 até o passo 14H. Então você criou o passo 8, 9, 10, 11, 12, aí o 13 volta ali para cima, nós temos 14 e 14H. Repare que acima dessa linha pontilhada ficam os passos, os views, os modos do tipo task, e abaixo, entre essa pontilhada e essa, ficam os modos do tipo recurso. Diferente de clicar aqui na tabela, onde só aparece aquelas tabelas do tipo do modo atualmente selecionado. Se eu quiser ver outras tabelas, eu teria que fazer isso aqui. Bem, vou anotar aí o primeiro número da sua sequência numérica. Será o número 56. Ok? 56. Vou abrir o seu arquivo pool. Pronto. Abri. E ao abrir o pool de recursos, eu recebo aqui três informações. Na verdade, três opções de como que eu quero abrir esse pool de recursos. Eu posso abrir como somente leitura, leitura e escrita, ou abrir o pool e todos os projetos associados a ele em um arquivo master. Essa opção nós não vimos ainda, e eu quero que as alterações do pool sejam refletidas no arquivo automaticamente, então vou abrir com a opção do B. Ok. E esse é seu pool de recursos. A primeira coisa que eu tenho que fazer, e que eu aconselho sempre a você fazer, quando estiver usando o pool de recursos, antes de começar a trabalhar nesses arquivos, é verificar se o link arquivo pool de recursos está sempre atualizado, está sempre ativo. Por quê? No caso do Moodle, por exemplo, como você enviou um arquivo que continha espaços, repare aqui em cima o nome do seu arquivo. É 5, espaço traço, espaço pool, espaço D. Então, repare que você enviou um arquivo que tinha espaços, mas o Moodle colocou underline. Quando ele coloca underline no lugar de espaço, pelo motivo dele, que nós desconhecemos, quando ele coloca underline, ele cria um arquivo diferente, com um nome diferente. E para o Project isso é um arquivo diferente. Então, vindo aqui em recursos, por exemplo, deixa eu ver no seu arquivo, se eu vier em recurso, pool de recursos, eu vou ver que ele não está usando recursos próprios, que seria a primeira opção. Ele não usa recursos próprios. Ele usa recurso de um pool. Mas de qual pool? De um arquivo que não existe na minha máquina, que é o que está na sua, esse com espaço em vez de underline. Repare que selecionando a opção de escolha de qual pool é esse, eu só posso selecionar os arquivos atualmente abertos na minha máquina ou aqueles que já foram selecionados antes. Então, nesse caso,
do seu SE5 pool de recursos.mpp já havia sido selecionado antes, então ele salvou isso como a informação que ele deveria buscar. Mas como esse arquivo não veio, veio o de baixo. Então eu posso selecionar o de baixo, por quê? Porque eu já abri ele na minha máquina. Já o abri na minha máquina. Então posso selecionar aqui. Repare que se você alterar o nome do arquivo, você está criando um arquivo novo também. Então se você tivesse me enviado para a gente um F6411, todo sem espaços, certo? De forma que o Moodle não alterasse o nome do arquivo. Mas se ao enviar, você mudasse o nome colocando F6411, a sua matrícula à frente do número, do nome do arquivo, isso também, com essa alteração de nome, também seria um arquivo diferente e teria que refazer esse vínculo. Então, bom, estou no seu arquivo, selecionei o pool correto, ok. Vindo aqui agora no seu pool, vamos dar uma olhada se eu só tenho esse arquivo sendo selecionado. Acontece também caso eu alterar o nome do arquivo que está pegando o recurso do pool, como por exemplo salvar como. Se eu salvar como um arquivo, alterando ali o nome, o project entende que é um projeto novo e o pool fica então associado a dois projetos diferentes. Que não é isso que a gente quer por enquanto. Então estou com um projeto só associado a esse pool, que é justamente esse que está aberto aqui, que você enviou para mim. Bom, então sem enrolar, vamos para o passo 8, onde você aloca recursos no seu projeto. Antes de ver passo 8, vamos aqui no seu pool, ver como você listou. Eu vejo que você criou um recurso aqui do tipo material. Nós temos um aluguel e aluguel de micro. Nós temos recurso tipo custo. E nós temos recurso tipo work. Muito bem, então nós temos pelo menos um recurso de cada tipo, apesar dos materiais aqui serem provavelmente o que nós pedimos, não tem problema. Vou voltar agora aqui. E como é que você fez a alocação desses recursos aqui no seu passo 6? Eu vou incluir aqui resource names para ver se todas as atividades tiveram recursos alocados a ela. Então aqui em view nós deve ter um filtro de somente atividade. Vamos ver. Eu vou criar rapidinho um filtro novo. Somente atividades. Isso é milestone, equals no e summary equals no. Opa, não só salvar, eu quero aplicar somente atividade. Então, tudo o que está aqui é atividade. Selecionando aqui o autofiltro de resource names, eu não deveria encontrar nenhum em branco. Repare que essas duas atividades que eu encontrei aqui, elas possuem em branco resource names, logo não tem nenhum recurso alocado nela. Se não tem nenhum recurso, não tem nenhum trabalho envolvido, porque não tem ninguém fazendo esse trabalho. Então você deve repensar se isso é realmente atividade, porque se for, alguém precisa fazer isso aqui, tá certo? Então você precisa alocar algum recurso aqui para essa atividade gerar algum resultado, gerar algum trabalho, e ser de fato atividade. Então talvez você tenha esquecido, ou talvez não saiba quem vai atuar ainda nessas duas atividades aqui. Fica de olho nisso depois. Bom, deixa eu tirar o filtro. Existem algumas formas de você fazer a alocação. Você pode dar um duplo clique na atividade, indo para Task Information, e vir aqui em Resource e escolher o recurso, escolher a quantidade deles e o custo vinho automático, no caso de recurso tipo Work, que são esses que você criou aqui. Ou você pode vir em Resource, alocar recurso, que é a forma que nós recomendamos. Você pode ir passando de atividade em atividade, fazendo essa alocação. A alocação de recursos muda um pouco dependendo do tipo de recurso que você está alocando. Por exemplo, vou pegar aqui
desenvolver estorno. Nós temos um analista e nós dizemos quantos analistas nós precisamos. Eu poderia precisar de 2, de 3, de 20 analistas, e aí o custo aqui me é dado baseado na hora do analista vezes a duração dessa atividade. Então, se ele cobra R$1 a hora, por exemplo, e é 2 dias, e 2 dias são 8 horas, são 16 horas, R$16 que deveria aparecer aqui. Como apareceu 24 mil, não, peraí, 24 não, deixa eu pegar aqui o 1 que fica mais fácil. Aqui, 1.216 dá 4,40. 40, né? Então, R$40 a hora desse cara aqui, analista de sistema. Repare que eu não consigo alterar aqui o custo. Estou apertando aqui no teclado, não consigo alterar. Se fosse um recurso, por exemplo, água é o que? Deve ser tipo, vamos ver, água é tipo custo. Água sendo tipo custo, repare que eu vou alocar. Eu não consigo alterar a unidade, né, porque não faz muito sentido, mas eu altero aqui o custo. Então, digamos que nessa atividade aqui, eu vou gastar R$50 de água. Não sei se é água potável, se é a conta de água, mas está aí R$50 de água. Em outra atividade, por exemplo, reuniões quinzenais, o mesmo recurso, água, poderia me custar 100. Então, repare que recursos tipo custo, eu dou o valor dele na alocação, certo? E são valores que podem variar conforme essa alocação que eu fiz. Ok? Recurso tipo gente, ele cobra a hora e aí você tem aqui o valor. Você pode alterar o valor que essa pessoa cobra dependendo da atividade. Repare aqui, duplo clique, Resource Information. Nós temos aqui em custos 5 custos diferentes. Tá? Então, por exemplo, cadê o analista aqui? Ó? Esse analista, como eu tinha visto lá, ele cobra 40. Mas digamos que existe uma atividade que seja mais difícil e que em vez de 40 ele vai cobrar 60. Então, é 60. Ok? Então, o custo B dele é 60. Então, depois que você alocou, você pode mudar. A gente pode ver isso mais para frente, porque é um outro passo. Mas você pode mudar o valor que ele cobra e o custo dele automaticamente será alterado. Ok? Falando ainda em alocação, nós pedimos que você fizesse 2 alocações um pouco diferentes. Né? Deixa eu voltar aqui. Consultoria especializada e aluguel de micro. Ambos têm que ser do tipo material. E eu vou explicar por quê. Deixa eu pegar aqui. Aluguel de micro. Monitorar e controlar. Opa, não é isso que eu quero. Eu quero fazer isso aqui. Então, alocar recursos, aluguel de micro e consultoria especializada. Qual era a ideia aqui? É mostrar que nós podemos pegar recursos tipo material e alocar ele por tempo. Então, aluguel de micro, se eu não me engano, é por mês. Então, eu posso cobrar quantos que eu vou usar? Eu vou usar 1 por mês, 1/MO. E me vem esse valor aqui. Como é mais de um mês, né, ele fez esse valor. Consultoria, acho que é 1 por dia. 1/D. 1/D de dia. E aí, como lá tá 0, então, peraí. Consultoria é 1.200. O valor da atividade vai aumentar bastante. Só de consultoria tem 17 mil aqui. Então a gente pode cobrar esse recurso tipo aluguel, não necessariamente tipo custo. Era bastante utilizado antes justamente do recurso tipo custo ser criado. O recurso tipo custo foi criado a partir do Project 2007. No 2003, o anterior ao 2007, nós não tínhamos recurso tipo custo. Então utilizava-se mais isso. Bem, a vantagem, inclusive, em cima do recurso tipo custo é que ele é calculado automaticamente aqui, né? Quando eu coloquei /dia, a precisão fica maior. Repare que /mês, ele, como, né, é um aluguel, deveria ser cobrado de 200 em 200.
né? 200, 400, 600 múltiplos de 200 referente a quantos meses inteiros eu estou alugando esse microcomputador. Como não fechou o mês certinho, né, ele cobrou rateado. Então depois você teria que vir aqui e colocar aí 1.000 na mão, não sei. Mas vamos passar para o passo seguinte. É o passo 9. Então aqui, passo 9 já passa para recurso. Eu tenho um grupo, provavelmente um filtro, porque as coisas não estão aparecendo. O seu passo 9 deveria ser uma classificação dos recursos tipo work segundo as suas habilidades. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho guia de exercícios. Deixa eu dar uma olhada na sua tabela. More tables, passo 9. Edito. Tem aqui indicators, name, type, label. Parece que você seguiu o guia de exercícios. Que você estava com problema em encontrar o guia de exercício. Parece que você encontrou. Esse Outline Code 9 que você deveria ter classificado segundo essa uma estrutura aqui, ou alguma outra estrutura de habilidades que você julga interessante para o seu projeto. Né? Não é tão rígido assim, você tem que fazer o que está ali. Mas o Outline Code parece estar vazio. Então vem aqui Custom Fields, Outline Code, Lookup. Você não editou esse Lookup. Então a ideia, né, não adianta, por exemplo, deixa eu ver se você criou aqui grupo, Groups, editar. Você criou um grupo baseado no Outline Code 9, mas o Outline Code 9 é um campo que não tem nada. Então você vai criar um grupo que é um grupo todo mundo junto, porque ele é um grupo vazio. E aí você criou provavelmente um filtro. Ele aqui View, um filtro para tirar tudo que não era work. Type equals work, só aparecer recurso tipo work. Mas o modo está todo correto, fora a não classificação aqui dos recursos. Então, vou mostrar rapidamente. Aqui, Custom Fields. Eu posso fazer isso direto nesse cara aqui, no seu pool. Porque quando o pool está aberto, ele é criado tipo write, em vez de só leitura. É legal fazer no próprio pool. Tá? Então, Outline Code 9. Renomear para habilidades. Dá uma olhada aqui no lookup. Vamos colocar técnico, gerencial e outros. Fechar. Só para conferir. Tá lá ainda. Legal. Ok. Voltar para o seu projeto. Vamos ver aqui. Esse cara. Deixa eu levar isso para lá. Analista técnico. Esse aqui é técnico também, o gerente é gerencial. Se eu aplicar o modo novamente, o grupo funciona, porque agora tem alguma informação aqui no Outline Code 9, certo? Fica a dica. Vamos até o próximo número aí, número 22. Esse modo é bastante interessante. Tá? Para você, num projeto grande, classificar as pessoas com habilidade. Nós temos também org, e aí você usa o Outline Code 10, aquele que nós usamos no passo 2. Né? Vou pegar aqui. Groups, Outline Code 10, que é o org, e depois separa por tipo. Então se eu fizer isso aqui, Outline Code 10, se eu tá dessa forma, uma forma aí um pouco diferente, vamos ver se é isso mesmo. Org aqui, Custom Fields, Outline Code 10. Espera aí, porque tá diferente. Habilidades. Não, esse cara aqui.
Isso, cadê aqui? Ah, esquece. Aqui eu tô vendo o de task. Aqui eu vi o de recurso. Tá. Marquei bobeira aqui. Então tá beleza. Vamos lá, passo 9. Não. Passo 9 org. Aí você tem o primeiro, o seu nível organizacional, que mesmo assim tá custo fixo. Só que o esperado seria um nível org parecido com aquele de lá. E depois o tipo do recurso. O passo 10 é a matriz de responsabilidade. Então, você coloca aqui a função de cada recurso em cada uma dessas alocações que ele está atuando. Então, mais uma vez... peraí. Mais uma vez o modo está perfeito, né? Mas você não fez o preenchimento. Peraí, isso aqui unassigned. Aqui, se eu não me engano, caberia um filtro de somente recursos tipo work, né? Não tem nenhum sentido eu colocar outros tipos de recurso. O cimento, o papel, a conta de água, ela nunca é nem líder, nem trabalhador, nem de apoio, nem consultor, de nada. Então, por exemplo, analista. O analista, em planejar o escopo, ele é trabalhador, e ele é sempre trabalhador. Em reuniões quinzenais, ele é tanto trabalhador quanto de apoio, e por aí vai. Vamos ver o gerente. Gerente, ele é líder sempre. Analista júnior é trabalhador sempre. E então, retiro o que eu disse, você fez o preenchimento muito bem. Essas análises são importantes na hora do controle, né? Na hora que acontece o problema, na hora que é necessário você tomar alguma decisão, você saber, né, dentre os nomes ou dentre os nomes de recurso, quem é aquele responsável por cada coisa ou quem é aquele que tem que ser notificado. Inclusive também apoio à documentação e à comunicação, né, para quem mandar relatório. Bom, passando para o modo seguinte, nós temos mapa de materiais, que não faz muito sentido porque acredito que você não tenha material. O seu mapa de materiais deveria ser um filtro que... Vamos pegar aqui mais filtro. Type equals work. Será que isso está certo? Repare, se é um mapa de materiais, eu estou interessado em ver os materiais do projeto, né? Então, type equals material. Eu estou interessado em ver os materiais. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Apply. No seu caso, você só tem o aluguel de micro e a consultoria. Então eu vou criar aqui papel. Todo mundo usa papel. Material. Rótulo. Resma de 100. Quanto custa? Não faço a mínima ideia. Vou colocar R$10. Agora eu volto no seu projeto, no passo 8, e vou alocar aqui, vamos ver, recurso, alocar, papel. Então vou pegar aqui, filtrar por material. Isso aqui é legal, tá? Filtros tanto que você personalizou lá em cima, quanto os automáticos do project. Então recurso tipo material. Então papel, vou alocar uma resma. Nas reuniões, em reunião precisa de muito, precisa de duas. Dessas duas aqui também. Vou alocar aluguel? Não. Papel. Cada uma resma. Desenvolver etiqueta. A etiqueta precisa de papel também. Então, aqui eu preciso de 3. E tá bom. Por exemplo, tá bom. Então, voltando aqui, mapa de materiais. Eu tenho papel. E eu preciso, no meu projeto, de 8 resmas de papel. Mas, quando que eu preciso? Aqui, na mar,
Na verdade, o seu mapa de materiais deve ser uma cópia disso aqui. Estava vendo agora porque em material, o campo work ele diz a quantidade. Tá? Eu até fui conferir aqui no guia para ter certeza, mas é isso mesmo, fica bem óbvio que aqui nós estamos interessados, porque comecei a falar. Então eu preciso de 8, mas preciso quando? Né? Então, quantas e quando? Então, repare que eu preciso de 2, dia 5, depois só vou precisar aqui, ó, de menos de uma nesses dias, porque provavelmente ele dividiu a quantidade que eu preciso ao longo da atividade. O que eu vou fazer então? Eu vou dizer que eu quero tudo sempre no início. Então eu vou incluir aqui a coluna, lembrar agora de cabeça, deixa eu ver, começa com P, eu acho. P, Proctor, peraí, Work Contour, aqui. Eu posso dizer, aqui ele distribui o trabalho dividido ao longo do tempo da atividade. Eu posso dizer que, no caso de material, eu quero todos aqui, ó, no início. Por exemplo, front load. Faço isso aqui. Significa que as resmas serão... Peraí, isso aqui... Locação, não quero isso. Não deu certo. Então deve ser o early peak. Ele botou para o início. Double peak. Não. Double peak vai dar, lógico, fiz bom camelo. Vamos ver. Flat, ele distribui igual. Front loaded mais no início do que no fim. Então funciona melhor para trabalho de verdade e não material, porque aí faz mais sentido. Aqui eu pensei que alguma dessas opções faria que ficasse 100% a partir do primeiro dia, mas não é assim que funciona, né? Já que isso foi criado para modelar o trabalho de alguém, né, o trabalho físico, então se tem uma duração de mais de um dia, no outro dia tem que se fazer alguma coisa. Então tem que ter algum trabalho, né? Não existe isso de ficar tudo aqui no outro dia não ter nada, senão simplesmente a duração teria diminuído. Então para material isso não é legal. Mas eu acho que já ajuda a mostrar que tem que chegar antes, né? Se fizer um filtro, por exemplo, para saber os dias que isso vai chegar, o dia que você precisa, por exemplo, encomendar, você poderia fazer um filtro de mais que 0.6 ou 0.7, né? Alguma coisa parecida com isso, para saber já as datas certas, em vez de precisar fazer, enfim, ver na mão. Essa opção é inclusive interessante, de pouco comentado. Isso aqui é como o trabalho se divide, né, numa alocação. Então se aloca um recurso tipo matéria tipo work, ele pode ter flat, reto, né, igual ao longo do projeto, ao longo da atividade. Por exemplo, esse aqui, ponto 6, ponto 6, ponto 6, fica igual. Você tem turtle, que começa pequeno, sobe um pouco, se mantém meio constante, depois abaixa. Bell, né, que é sino, o pico é bem maior. E aí vem outras opções, né, de mais no fim, mais no início, aquela do corcunda do camelo, um pico, depois abaixa, depois dá outro pico e termina. E por aí vai. Bom, deixa eu deletar, você pode estudar. Então só para mostrar que, se tratando de material, eu posso dizer quantos eu preciso, quando, aonde que eu preciso encomendar, né? Para onde eu preciso mandar. E vendo aqui, planejar custos, eu poderia ver que planejar custos, planejar custos eu faço no escritório 1. Então eu preciso mandar uma resma dia 14 para o escritório 1. As reuniões acontecem no escritório 2. Então eu só vou precisar enviar 2 resmas dia 5 lá para o escritório 2. Mas o custo de transporte é muito alto,
E como as reuniões são quinzenais, não vale a pena eu guardar, ó, aqui eu vou precisar de uma só e aqui de uma só. Então são 4 resmas, eu tenho espaço lá. Então eu vou mandar uma vez só, já que essas 3 aqui são do escritório 2, então eu vou mandar 4 resmas no transporte só, porque o transporte é mais caro que o papel em si, mas não pode ter reunião sem papel. Então eu vou mandar as 4, já fica estocado aqui. Então esse mapa de materiais te ajudaria nesses problemas, certo? Passar pelo histograma. Aqui nós temos informação visual, né? Você colocou um modo composto. Na parte de baixo o Resource Graph, né? Onde você personalizou. Vou mudar o nome. Então nós temos aqui, vamos ver o que você colocou. Está em Peak Units, né? Aqui embaixo dá para ver que está em Peak Units. Poderia ser Work, né? Está Peak Units. Legal. A gente tem aqui um analista sobrecarregado. Então, deixa eu fazer isso aqui. Não, peraí. Aqui não. Aqui fica ruim. Se bem que o ideal seria aqui em cima eu ter um do tipo... Vou pegar esse aqui para ver a superlocação. Ó, analista, ir até a próxima superlocação. Repare que aqui eu preciso de 3 analistas e só tenho 2. Eu acho que o máximo de analista que eu tenho são 2. Cadê? Máximo de unidades, 2. Então vamos dar uma olhada. Vou abrir aqui. Vou inserir a coluna Peak. Então eu vejo que aqui, ó, todo mundo é 1. Não, aqui tem 2. Mas eu não tenho uma alocação que sozinha me peça 3 analistas. Isso significa que cada alocação sozinha ela pede uma quantidade de analistas dentro do que eu posso fornecer. O único problema então é a simultaneidade de atividades que precisam de analistas. Então esse problema é facilmente resolvido com nivelamento de recursos. Então eu posso vir aqui no seu projeto, em recurso, Level Resource, o pool inteiro, pedir para nivelar, e ele arruma as atividades de forma que caiba dentro da minha restrição de recurso. Tá? Então ficou assim arrumado. O que ele fez? O que o Project faz? Existe um campo especial, um campo escondido, que é Leveling Delay, que pode ser visto no seu Leveling Gantt. Aqui, ó, More Views, aperta L, ó, Leveling Gantt, Apply. Isso aqui é um modo especial de nivelamento. Então repare aqui, Leveling Delay, ele atrasou planejar escopo 4 dias corridos. Tá? Esse Ezinho antes do D significa dia corrido. Planejar recurso ele também atrasou 4, esse aqui atrasou 5. Esse aqui atrasou 2. Tá? Então, ele atrasa algumas atividades. Ó. Diminuir o zoom. Os que tem uma barrinha preta significa que foram de alguma forma atrasados por causa do nivelamento. O que acontece quando eu faço clear leveling? Eu justamente apago isso aqui, transformo tudo em 0 de novo. Então, ó, clear leveling, o projeto inteiro. Ele volta aqui ao que era. Se eu pedir para nivelar recurso, o pool inteiro, ele vai fazer a mesma coisa. Tá? Azul aqui está marcado o que foi alterado. Então, perceba que a data de término do projeto foi modificada. Ó, o projeto inteiro seria dia 10 às 5, depois de nivelar, dia 17. Atrasou uma semana por conta de um problema de recurso. Aí você tem que ver, será que vale a pena contratar um recurso a mais? Então, se eu tiver 3 analistas, será que eu dou conta e termino antes e vale a pena? Ou então, voltar aqui,
ou desfazer, ou voltar para aquele que eu mudei, que foi 12, né? Não, foi 14. Algum deles eu mudei, cadê? Esse aqui, pique antes, mas eu coloquei aqui em cima o mar. Isso. Então ele está superalocado. Ele está superalocado, mas não quer me mostrar. Ou não está superalocado. Clear Revenue está superalocado. E até o gerente ficou superalocado. Por que o gerente ficou superalocado? Ele não estava superalocado, tá? Deixa eu ver aqui no seu pool. O gerente ficou superalocado. Interessante. O Project é estranho. Ele criou sozinho aqui um pique de 2. Aqui está usando dois gerentes. Mas bem, o que eu queria ver é analista. Analista está aqui. Eu queria ter a próxima aplicação, só que não estou conseguindo. Então, eu vou procurar a primeira aparição do analista com esse botão. E agora eu vou procurar aqui no dedo, aqui, onde ele fica vermelho. Ele fica vermelho aqui. E depois, será que fica de novo? Não, depois não fica mais. Então repare que aquele problema de 7 dias do seu projeto pode ser resolvido se você tiver um analista a mais durante 2 dias. Então talvez valha a pena contratar um analista durante 2 dias. Essa análise que eu queria fazer aqui, que eu fiz rapidinho, tá? Se o projeto fosse muito grande, eu não faria na mão assim. Teria outras formas, como aquele botão que por algum motivo não funcionou, que é o ir até a próxima superalocação. Ele, teoricamente, eu estou aqui, selecionei essa linha que é da analista, eu clico, ele vai até a próxima superalocação, como fez agora, como resolveu fazer agora, tá? E de novo, ele iria até a do lado, não quis, e se não tivesse outra, então ele não teria ido mais. Anote, por favor, o número 47. Bom, você poderia criar um recurso aqui. Cadê? Aqui, ó. Analista de sistema sênior extra. Um só. Quer ver? Peraí. Inserir aqui. Cadê? Inserir. Vou copiar esse nome. Colar aqui. Mas eu só tenho um. Ele também cobra 75. Ou talvez cobre mais, 85. Mas você vem. Ele já foi criado superalocado. Eu vou criar aqui, ó. Extra. Vou criar aqui uma restrição dizendo que eu tenho um, mas disponível de um dia até o outro. Então, antes disso eu não tenho nenhum, depois disso eu não tenho nenhum. Eu vou ter um cara durante aqueles 2 dias ou durante aquela semana, né? E aí eu diria que precisaria de ou dele, ou se for mais de um desse normal e um desse. Ou então aqui, seria até mais inteligente, eu alterar esse aqui, dizendo que eu tenho 2 de NA até aquela semana, aí daquele dia até o fim da semana 3, e depois do fim daquela semana até NA, volto a ter 2. Então eu tenho 3 somente aquela semana, enfim. Existem várias formas de você parametrizar isso aqui. Voltando para o seu projeto, 14 é o uso de recurso, habilidades. Acho que não tem mistério aqui, a gente comentou a parte de baixo. Aqui existem vários campos para nós explorarmos. Tá? Percentual da alocação, peak units, enfim. Existem vários campos que podem ser usados para várias análises. E voltando aqui para de cima, eu pulei, né? Tem o T13 e o 14. 13 é a agenda e o 14 apresentar insumos, é um modo tipo task user, né? Se eu fizer isso aqui, ó, cadê? Tem um lugar que é show
Review. Show allocations. Não tem isso em algum lugar? Show allocations. Não. Pode ser que seja em view. Que eu tiraria as alocações. Eles ficariam assim. Vou selecionar aqui. Outline, escolher todo mundo. Eu fico como se fosse a sua EAP, sendo possível de ser expansível até o nível de alocação. Repare que gerente aqui não é um recurso, é uma alocação. Dando duplo clique, eu tenho Assignment Information, informação da alocação. Tá ok? Eu não tenho Resource Information, tenho Assignment Information. Bem, essa foi uma verificação do seu exercício. Vou pedir que você anotar o número 59. Tá ok? Qualquer dúvida que você tenha, por favor, entre em contato. E a gente fica por aqui. Um abraço, tchau.